Rapaz, mercado já começando no São Paulo Futebol Clube. Uma pequena atualização referente à situação do Luiz Gustavo, né? A gente já trouxe e repercutiu no vídeo de ontem sobre a situação dele, que ele pretende permanecer na próxima temporada atuando profissionalmente. A gente já tinha falado um pouquinho sobre a informação do GE, a gente complementou o que a gente conseguiu de apuração, só que aí muitos torcedores começaram a especular que o São Paulo não vai renovar, que já tem a ideia de não renovar o contrato do Luiz Gustavo. E aí eu fui conversar com algumas pessoas do lado do São Paulo que me afirmam que em nenhum momento eles bateram o martelo, tá? Haverá ainda um encontro, uma reunião entre São Paulo e também o Luiz Gustavo para definir toda essa situação. O Rui Costa, quem é que vai, né, dar essa palavra final e quem vai conduzir as negociações, ele preferiu deixar todas essas conversas para depois da definição da oitava vaga por parte do São Paulo. Então, como o São Paulo vai para a última rodada ainda do Campeonato Brasileiro disputando essa oitava vaga, o Rui Costa prefere deixar isso rolar e aí, depois do Campeonato Brasileiro, já na próxima semana, já vai querer conversar com o Luiz Gustavo para entender as suas pretensões, não só pretensões esportivas, mas também pretensões financeiras, e o São Paulo estando ou não numa pré-Libertadores, isso vai fazer diferença. Então, o São Paulo não descarta totalmente essa permanência do Luiz Gustavo, tá? É um jogador que é importante para o grupo, é um jogador que é uma das lideranças. Eu tenho a apuração de que ele é a maior liderança hoje dentro do grupo, até mais do que Luciano, Caleri, Lucas Moura. É claro que cada um tem a sua importância, são líderes do elenco, mas o Luiz Gustavo é o cara mais respeitado ali, e todo o episódio que ele passou e voltando e treinando forte, ajudou ainda mais e corroborou ainda mais para esse exemplo de liderança que ele é dentro do clube. Então ainda não há uma definição e não me descartam sim uma renovação de contrato, mas ainda isso vai ficar para depois do Campeonato Brasileiro. A minha impressão, tá? Agora a gente já trouxe a informação, agora vai a minha impressão. Eu acho, filho do repórter, de que o Luiz Gustavo não deve ficar no São Paulo para a próxima temporada, deve jogar em uma outra equipe. Mas, repito, é só o meu feeling. Eu acredito que o Luiz deve seguir o barco aí na próxima temporada. Mas se renovaria com o Luiz Gustavo, mesmo ali fazendo um reajuste, entrando numa realidade financeira dentro do clube? Você acha que ele pode ser importante na próxima temporada? Quero muito saber aí a sua opinião aqui nos comentários. Apurar. Primeiro, Everton Cebolinha no São Paulo, sondagem, bora trazer mais bastidores sobre toda essa situação. A informação que foi dada primeiro lá pelo Valentim Furlan no UOL, e aí a gente vai trazer um pouquinho da nossa apuração. A gente confirma a sondagem por parte do São Paulo, mas até a página 2, você vai entender. O São Paulo fez sim um contato para entender mais detalhes sobre a situação do Cebolinha. Como é que está a sua situação contratual, sua pretensão salarial, se você está pretendendo sair. Só que aí, e vários outros clubes também fizeram essa sondagem, só que aí quando a gente vai para o lado do São Paulo, me confirmaram, eu vou até trazer uma aspa de um membro da alta cúpula, só que foi uma sondagem de praxe, é algo costumeiro no mercado. Até para dar exemplos, a cada 6 meses, basicamente, antes da volta do Lucas, o São Paulo consultava a situação do Lucas. Vários outros atletas, o São Paulo também faz uma ou outra consulta, só realmente para entender o mercado. O Gabigol, por exemplo, o São Paulo de vez em quando dá uma sondada para saber como é que está o mercado. É só realmente uma sondagem de praxe, é só algo comum no mercado. E aí, né, muita gente vai te falar, pô, mas não vai contratar o cara, então para que vai? Às vezes é uma oportunidade de mercado que pode acabar surgindo nessas conversas, nessas sondagens. Então, o que foi me alegado é isso. Então, por mais que tenha sido uma sondagem, São Paulo rapidamente descartou, porque viu a inviabilidade do negócio, então não quis avançar nesse sentido. E aí até vou pegar aqui a aspa que eu consegui de um membro da alta cúpula, abre aspas, que essa pessoa aqui quis me falar em off sobre essa situação. Sim, houve um contato. É um jogador que está no nosso radar há cerca de 2 anos e gostamos bastante do perfil, mas nada além disso. Estamos fazendo consultas por diversos atletas de qualidade, sempre de olho em possíveis oportunidades de mercado. Em nenhum momento abrimos negociação. E aí, durante o papo, né, perguntei, pô,
por que não avançou, realmente a questão financeira e tudo. E sim, né, a questão financeira, além dos altos vencimentos, a gente está falando de um jogador que, mesmo não estando em alta no Flamengo, o Flamengo quer recuperar o investimento. O Flamengo pagou 85 milhões na sua contratação, então o Flamengo, mesmo aí com o jogador não sendo uma peça crucial dentro do seu plantel, é um jogador que ainda o Flamengo entende que pode render uma boa quantia para ele no futuro não muito distante, já nessa próxima janela de transferências. Então, sim, houve uma sondagem, só que não foi algo realmente mais forte. Então a gente precisa sempre entender essa questão, o que é sondagem, o que é um contato, o que é abertura de negociação, né? Então é mais ou menos nesse cenário que se desenrola toda essa situação do Everton Cebolinha. Até conversei com outros membros do São Paulo que falam, não, sei de nada e tudo, mas essa fonte importante já quis trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essa situação. Você acha que seria uma boa? Eu gosto muito do Everton Cebolinha, né? Mas infelizmente, para a realidade do São Paulo neste momento, é um jogador totalmente inviável. A gente tem que focar em jogadores jovens, saudáveis e que possam nos dar um retorno financeiro lá na frente. Acho que é esse o São Paulo para 2026. O que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. São Paulo e River Plate avançam nas negociações para fazer aquela troca. Vai Galopo em definitivo e fica Enzo Dias e Tapia em definitivo. As equipes já estão conversando e estão no estágio avançado para fazer essa troca. O Enzo Dias bateu as metas, ele fica, tá? Tanto é que o staff do Enzo Dias fala, ó, a gente já tá fechado, o Enzo Dias fica, o São Paulo pode tentar ali, vai pagar o valor combinado, que é o dos 11 milhões, ou vai tentar algum negócio com o River Plate, pouco nos importa, o importante é que a gente já sabe que ele fica para a próxima temporada. Já a parte do Gonzalo Tapia também afirma que ele se adaptou muito bem ao Brasil, ao grupo, está feliz, está conseguindo inclusive ser destaque da seleção chilena, então há um entendimento de que essa vinda para o futebol brasileiro foi benéfica e há uma vontade de querer permanecer também no São Paulo. Da parte do Galopo, também o pai do Galopo, o staff do Galopo alega que eles vão permanecer, que eles gostaram desse retorno ao futebol argentino, que eles respeitam a camisa do River, que o Marcelo Gallardo é um treinador que conta muito com o jogador. Então, os staffs dos 3 jogadores querem que essa negociação aconteça. Já do lado dos clubes está acontecendo essa negociação sem grana. A ideia inicial e que vem sendo conversada na negociação está avançando não é fechado. Pode ser que tenha outros desenrolares, mas neste momento está avançado. O São Paulo e o River Plate ficariam elas por elas. Então vai o Galopo em definitivo, Enzo Dias e Tapia ficam no São Paulo e em definitivo também, e aí não haveria qualquer compensação financeira, porque na visão do São Paulo tem se apega muito às opções / obrigações de compra. O Enzo Dias é algo em torno de 11 milhões ali pelos 60% dos direitos do Enzo Dias. E o Tapia é 12 milhões, então vamos colocar 23 milhões na bagagem. Já a opção de compra do Galopo é de 19 milhões, algo próximo a 20, vamos arredondar. Então, 23 milhões para 20 milhões, sobraria 3 milhões. Aí qual que é a estratégia do São Paulo? Nessa negociação com o River, o São Paulo teria que dar 60% dos direitos do Galopo. O São Paulo está conversando com o River Plate para dar um percentual maior, algo de 60% a 70%, ou era 60% e dar algo de 70% a 80% dos direitos do Galopo. O São Paulo tem direito aos 100%. Então aí o São Paulo ainda manteria um percentual ali do Galopo numa negociação inicial. Pode ser que no fim das contas o São Paulo acabe abrindo mão de um percentual maior ali para conseguir a contratação dos outros 2 atletas, mas o São Paulo está se apegando muito no valor das opções de compra de cada um, e essa diferença de 2, 3 milhões o São Paulo daria em percentual do próprio Galopo. O São Paulo tem 100%, na negociação tem 60% garantidos na obrigação de comprar ao River Plate, o São Paulo ficaria com 40%. Aí o São Paulo está negociando ali, dar um pouquinho mais desses percentuais que sobrariam para ele desses 40%, seja 10, 20, 30%, para conseguir concretizar essa contratação sem precisar de depósito, sem precisar arcar com qualquer situação da parte financeira.
Como é que você acha? Como que você vê toda essa negociação? Você acha que é positivo para o São Paulo Futebol Clube? Quero saber a sua opinião aqui no... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Não, São Paulo e... É isso. Esse aqui é o nome. Mudou os nomes pra mim aqui, tá? Não tá aparecendo mais os nomes. Mas, porra, olha, essa Corneta Ferreira pode ir embora. Não tem vontade de fazer 2 gols pra golear o Inter. Mano, Tapia tapeou legal hoje. Gostei. Caramba, sério que você gostou do Tapia? Papo reto mesmo? Papo reto? Retão? Mano, assim, nosso time jogou pro gasto? Jogou pro gasto. Eu achei que os caras não iam nem correr. Eles correram e jogaram até. Mas entre nós aqui na parceria, era o melhor que tinha para ir a campo? Era o melhor que tinha. Não tinha mais nenhuma outra opção melhor que aquela. Como é que é? À disposição do treinador. Os cara podiam jogar. Talvez aquele discurso, vamos jogar bem, pra gente tirar aquela imagem do 6-0. Mano, duvido. Faltando 2 jogos para acabar. Faltando 2 jogos para acabar. Já fora de qualquer briga, duvido. Os caras foram ali para campo fazer um coleta. É que, com todo respeito ao time do Inter, mas o time do Inter, puta que pariu. Não é ruim, mas não tá jogando nada, cara. Deus que me dá dó do Alan ali sozinho no meio-campo. Menino, o Alan tá correndo de calça jeans molhada, na esteira inclinada no máximo. Mano do céu. Olha, tá feia a coisa ali, viu? Deus o livre. E, cara, e aí, mano, ganhamos dos caras sem nem fazer muita força. Ganhamos dos caras molinho. E só falta, aí a galera fala, pô, podia ter metido um monte nos caras. Mano, claramente o segundo tempo eles tiraram o pé. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte: conheço minha galera. Ninguém quer machucar, ninguém quer se estressar. Talvez ele vai dar férias para uns 3 ali. Olha, foi tenso, viu, velho? Mas o São Paulo ganhou de 3-0. Choveu lá, eu ia lá ver o jogo, ainda bem que eu não fui, senão eu ia tomar uma chuva danada para ver aquele jogo, que não valia nada. E, mano, é isso, senhores. Dá para se empolgar? Zero, não dá. Quando tá os meninos ali que tem mais técnica, com o time entrosado, consegue ver alguma coisa? Consegue, o time bonitinho, pá, mas, mano, não dá. 3 pontos, como diria o tiozão, 3 pontos. Último jogo em São... Olha, o Corchuto tô caindo. 3 pontos, ganhamos, vitorinha, pá. Ó, Matheus, desse time rebaixado do Inter, dá para aproveitar algum de lá? Cara, assim, eu, como gestor de São Paulo, ia parar de contratar. Olha o gol do Flamengo, quase. Eu, como gestor de São Paulo, ia parar. Ô, Johnny, põe o link do Discord aí, na moral, no chat aí, porque eu falei pra galera que a gente tá vendo lá o Palmeiras e o Flamengo simultâneo, pra galera colar com nós ali no Discord. Por favor. Que é isso? Mano, eu já vi meu nome escrito de várias formas. O Ilcinho é ruim demais, mano. Eu sou ruim, pai? Depois dessa aula do meu nome escrito, eu sou ruim? Papo reto, meu. Mas é isso. Enfim, mano, eu como gestor de São Paulo, ia parar de contratar jogador acima dos 34. Acima dos 32, papo reto. 31, 32. Mas o Alan ia ajudar? Porra, muito. Mas pro Alan ajudar, não ia dar para jogar Alan, Luciano e Tapia. Tá ligado? Não ia dar. Eu sou fã do Alan. Acho que ele por muito tempo aí, ele e o Arrascaeta, os melhores meio-campistas do futebol brasileiro durante um tempo. Só que, se tratando de São Paulo, com a situação financeira e tal, e quanto mais velho, mais chance de lesão vai ter, e a gente já sofre com muita lesão no São Paulo e tal, eu ficaria meio assim de contratar ele, tá?
dito isso, é um baita de um jogador. Eu gosto muito dele. Se eu tivesse um time como o do Flamengo, por exemplo, Felipe Luiz trazer um cara para quando a Arrascaeta não tiver ali, o Alan ia cair como o que o Alan ia fazer o meio-campo do Flamengo jogar, não tá no mapa. Do Palmeiras também, ele ia cair como uma luva ali para pensar o jogo ali no meio-campo do Palmeiras também, mas no São Paulo, não podendo errar, não podendo perder cara machucado e tal, eu ficaria meio assim pela idade. E aí o São Paulo tirou proveito do momento do Inter, meteu 3, depois tirou o pé, que, mano, um jogo amistoso, cara. Jogo amistoso. Ninguém quer se machucar, arrumar problema para casa, segurar a bola e vambora. As alterações também, cara, só faz. Eu achei que os caras iam correr muito menos, até falei no pré-jogo do Arquibancada, achei que os caras iam correr muito menos do que correram. Eles correram até muito, pelo que eu achei, ganharam, e é isso. E, cara, agora é juntar os cacos ali do. Juntar os cacos desse ano aqui, tentar recuperar os caras pro ano que vem e vambora. Valeu, Finho! Vamos lá, Van. Tem muitas camadas, né, quando a gente pensa em 2026 do São Paulo. Eu, sinceramente, a expectativa é lá embaixo. Claro que quando começa o ano, já vem especulações, você começa a se animar, quando a temporada começa a começar, enfim, e você se anima. Mas hoje, racionalmente, friamente falando, ainda sem nenhuma influência do campo, porque o que a gente vê não é de se ter muita esperança, eu tenho medo do que vai ser o 2026 do São Paulo. É um time sem investimento, um time que muito se fala em empréstimo para ter contratações, em uma gestão que quer sanar dívida. Para mim não faz muito sentido isso que vem acontecendo. Então, eu tenho muito medo do que vai ser a temporada de 2026. O que eu gostaria? Primeiro, vamos falar sobre Libertadores ou Sula. Para mim, o São Paulo tem que estar na Sula. Na Sula não, na Libertadores. Todos os anos precisa estar na Libertadores. Se não for para Libertadores, beleza, vamos para a Sul-Americana, vida que segue. Mas eu, como São Paulino, eu gosto de sempre ver meu time na Libertadores. Eu acho que São Paulo, em algum período de tempo recente, se desacostumou a estar na Libertadores. Então, o São Paulo estando na Libertadores é mais dinheiro, é exposição maior. Beleza, cara. O problema de você estar na pré é que a sua temporada começa muito antes. E nessa temporada tem Paulista, Campeonato Brasileiro e pode ter a pré-Libertadores. Os três coexistindo, né? Nas mesmas semanas, nos mesmos dias, nos mesmos meses, tendo 3 campeonatos dificílimos, que, cara, eu sinceramente abriria a mão, ainda mais se São Paulo for para pré-Libertadores, do Campeonato Paulista. Beleza, tem toda aquela questão que fica mais difícil e tudo mais, mas a curto prazo eu abriria a mão, principalmente nos jogos mais tranquilos, colocaria a molecada para jogar, mas prefiro que o São Paulo vá para a Libertadores. Meu único medo é que o São Paulo pode acabar sua temporada em março, se você é eliminado na pré-Libertadores, vem uma crise enorme. E aquilo, né? Se cai na pré-Libertadores, você vai para a Sul-Americana. Então, vamos para a pré, seja o que Deus quiser na pré-Libertadores. É mais dinheiro, é uma exposição de marca maior. Beleza. Passado isso, o que eu, sinceramente, gostaria que a diretoria, mas eu acho que não tem culhão e nem peito para isso, eu, sinceramente, gostaria que a diretoria do São Paulo, que já vende falsas promessas para o treinador, o São Paulo prometeu contratações e investimento e reforços para o Crespo quando foi contratado. O que já começa errado. O São Paulo não tem que prometer isso. Porque se o São Paulo for conseguir isso, vai ser só por meio de investimentos de fora, pegando empréstimo e aumentando sua dívida. A realidade do São Paulo não é essa. Ou o São Paulo para de pensar no curto prazo, ou o São Paulo pode até montar um elenco forte para a próxima temporada e no final do ano, no ano seguinte, estourar a bomba. Mas São Paulo, o que eu gostaria e torço bastante para que a próxima gestão, se o São Paulo não for comprado, se o São Paulo não virar SAF e se mantiver no modelo associativo, o que eu gostaria que o São Paulo fizesse, próxima diretoria, chegasse e falasse, nós vamos sofrer. Ser claro com o torcedor do São Paulo. Ser claro, os próximos anos vão ser de sofrimento. A gente não vai conseguir fazer contratação, a gente vai mandar embora, a gente vai ter que se livrar de jogadores que ganham alto salário. Fazer algo semelhante com o que fez o Flamengo. O Flamengo, em 2013, ele despede Wagner Love, ele não consegue a contratação do Elias, ele manda de volta o Carlos Eduardo, que inclusive fala que no futuro ninguém ia querer jogar no Flamengo, porque estavam pensando que não tinham direito. Acho que ele estava bem certo, né? Tem que ser realista, cara. Só que o problema tá aí.
para quem vem e para quem está, o São Paulo pouco importa. Porque o São Paulo, para eles, o que importa é ele chegar na rua e o torcedor falar: pô, obrigado pela Copa do Brasil que você deu pra gente. E independente de ter título, de ter dívida, do São Paulo tá quebrado ou não, ele quer esse prestígio. Eu ganhei tal título sendo presidente do São Paulo. Eu acho que se o São Paulo passa por isso, São Paulo passa por uma reestruturação, São Paulo daqui a um tempo pode começar a almejar coisas maiores. Eu, sinceramente, gostaria que jogassem limpo com o torcedor, que eu acho que não jogam. Quando você vê uma declaração falando que São Paulo vai voltar a disputar, que o São Paulo é protagonista, que o São Paulo isso, aquilo, é uma declaração completamente fora da realidade. Eu, sinceramente, gostaria que o São Paulo fosse claro e limpo com o seu torcedor. Falasse, ó, rapaziada, seguinte, os próximos 3, 4 anos, a gente vai sofrer pra caralho. A gente não vai ganhar nada, mas a gente vai arrumar a casa. A gente vai pegar dinheiro de patrocinador e não vai fazer contratação, a gente vai pagar dívida. E verdadeiramente pagar a dívida. E, cara, não acontece por isso, porque primeiro, o presidente quer título sempre, quer um prestígio da torcida, e o fator, acho que é mais determinante ainda mais quando você tá no São Paulo. O medo de cair é gigantesco. Você tá no São Paulo, você tem um medo de cair. E se ele é o presidente que levou para a segunda divisão, cara, se ele pode transformar o São Paulo no Real Madrid, zerar as dívidas, enxugar a dívida. Só que ele vai ser para sempre o presidente que levou o São Paulo para a segunda divisão. Então, é uma situação muito chata. É uma situação que eu, sinceramente, eu acho que não tem escapatória sem ser virar SAF. Dito isso, eu não tô nem um pouco esperançoso para a próxima temporada. Tenho muita curiosidade, a informação do Gabriel, né? Que o São Paulo vai pegar investimentos sobre a Galápagos, né? Em cima da Galápagos. Vai pegar empréstimos quanto a isso. Eu acho que já é um caminho também que o Casares ele traça para vender a SAF do São Paulo para Galápagos. Ele cita até na entrevista coletiva que o São Paulo ainda não é uma empresa. Eu acho que já é um caminho, ele já está traçando alguma coisa. Cara, eu sinceramente não tenho muita expectativa. Eu vou ficar bem, cabisbaixo se o São Paulo começar na próxima temporada, pegar esse investimento e começar a contratar um monte de gente. Lógico que a curto prazo, se vier uma contratação de nível, uma contratação cara, ninguém fica triste, né? Mas a longo prazo a gente sabe que essa bomba estoura. Então eu não tenho muita expectativa, sinceramente. Eu gostaria que tivéssemos mais Hernan Crespos, que chega na coletiva e fala: a situação do São Paulo é essa, a gente vai sofrer, a gente tá 15 anos, 15 andares de diferença de Flamengo e Palmeiras. A diretoria de São Paulo, acho que a gente ainda é protagonista. Então, esse é a minha expectativa. São as menores possíveis, João. Só se for o protagonista que só sofre, né? Sabe aquele judiado, tipo Benedict Grey em Grey's Anatomy? Tipo isso, São Paulo é isso. Ela sofre a série inteira, tipo isso. E, assim, muito do que em conjunto e muito a ver com o que o Fê falou, a gente recebeu um superchat aqui do Augusto no começo do programa, e ele falou assim, ó, sobre a recuperação do São Paulo. Vocês acreditam que a flamenguização é possível? Porque a dívida era o dinheiro, valia e a arrecadação do Flamengo era maior. Léo, vou levar essa pergunta para você, então. A flamenguização, né? Seria esse modelo de mudar, de passar por uma transformação em anos, né? E hoje a gente vê, assim, o Flamengo, 3 Libertadores em poucos anos, brasileiro, Copa do Brasil, e um time que passou por oscilações também nesse período, né, Léo? Passou por oscilações, momentos difíceis, perdendo o final de Libertadores, perdendo o final de Copa do Brasil, diga-se de passagem pra gente, porque não dá pra ganhar todos os títulos, mas falando sobre isso, você acha possível o São Paulo passar por isso, essa flamenguização, e também se você considera que o que o Crespo falou de esse cenário político não interferir dentro do elenco ali, você acha que também é possível isso? Será que os jogadores conseguem desligar esse botãozinho e não se importar com o que está acontecendo ali nos bastidores? Acho que está no mudo, Léo. Começando primeiro da sua pergunta em relação à flamenguização, sempre é possível, sempre há uma ponta de esperança, contanto que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas. Inclusive, eu mandei no nosso grupo hoje um vídeo do Mauro César, que ele pega manchetes da época da reconstrução do Flamengo, né? Que o Flamengo vendeu Elias a preço de banana porque não conseguia pagar, que o Flamengo ficou, acho que 10 ou 11 rodadas na zona de rebaixamento, quase cai em 2024,
É importante a gente pontuar em relação a isso. Então, não é simples, há um preço a se pagar por isso, mas sim, dá. Inclusive, eu tive recentemente com o Rodrigo Capello no projeto que eu tenho meu, e eu fiz essa pergunta para ele em relação ao São Paulo. E se a gente analisar apenas dados e números, o São Paulo tem uma receita que varia entre 700 e 800 milhões, uma dívida que já está passando de 900, mas a dívida de curto prazo do São Paulo, se você conseguir fazer esse perfil melhor da dívida, o que é fazer esse perfil melhor? É começar a pagar ela de alguma maneira e parar de contrair mais dívidas, né? Ou seja, parar de contrair empréstimos. A gente consegue aos poucos ali, pensando de forma pessimista, 7 anos, realmente encurtar muito essa dívida de curto prazo do São Paulo. E o São Paulo começa a ter fôlego financeiro para contratações. O problema é que as pessoas que lá estão não querem fazer isso. Essa é a grande questão. E o São Paulo não tem uma oposição decente que vá fazer isso também, ou que tenha força para fazer isso. Eu acredito que tenham pessoas na oposição que tenham essa ideia e que queiram fazer, mas são mais pessoas, né? Vale lembrar que o São Paulo, na minha opinião, é o clube mais antidemocrático do futebol brasileiro, em que a votação do presidente passa-se por uma chapa. Você vota na chapa primeiro, você é associado do clube, e essa chapa elege um presidente, uma votação completamente indireta, né? Eles acabaram de colocar o título do clube para 100 mil reais, né? Vazou até áudio de conselheiro falando que não vai ter mais chinela havaiana no clube, se vangloriando disso, né? Uma coisa que vai frontalmente de encontro ao que as organizadas, principalmente os seus presidentes e os seus interlocutores, elogiavam o Casares, de que agora as organizadas também estão dentro do clube, porque é possível, 100 mil reais, acho que poucas pessoas no Brasil hoje têm para pagar num título de um clube, né? Você ter 100 mil reais para pagar num título de um clube. Mas a questão principal é essa. É possível, porque o São Paulo consegue arrecadar, e ele consegue ter arrecadação suficiente para conseguir pagar a sua dívida. Mas para isso, tem que, com todo respeito, mandar embora o Oscar, porque não tem condição de pagar, falar com o Lucas, a partir de agora o meu teto realmente é 700 mil reais de salário. Você quer ficar? Você é ídolo, a gente quer que você fique. Machucado ou não, a gente quer que você fique. Mas essa é a realidade do clube, você topa. O São Paulo não tem condições, já há muito tempo, de ter salários de R$1 milhão. E o que isso vai acontecer? Tecnicamente, o time desce uma escada, desce alguns degraus, né, na escada, e você vai ter... Na próxima temporada, o futebol brasileiro pode contar com uma figura de destaque internacional. Vincent Aboubakar, jogador camaronês e destaque da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2022, manifestou interesse genuíno em jogar no Brasil e começou a dialogar com vários clubes. Atualmente no Nefti do Azerbaijão, o atacante de 33 anos acompanha atentamente o mercado nacional e analisa ofertas. De acordo com informações do portal ESPN, Aboubakar ganhou destaque recentemente ao marcar o gol da vitória de Camarões contra o Brasil na Copa do Mundo no Catar. Desde aquele momento, embora tenha construído sua carreira principalmente na Europa e na Ásia, deixou espaço para retornar ao futebol brasileiro. Nos últimos anos, ele foi associado a 3 grandes clubes, São Paulo, Corinthians e Grêmio. Aboubakar se destacou como uma das opções mais viáveis e houve empenho para prosseguir. Porém, a diretoria chegou ao limite financeiro estabelecido e decidiu não exceder o planejamento orçamentário. Ainda assim, a conversa deixou em aberto a possibilidade de um novo capítulo no futuro, uma vez que o jogador vê o São Paulo como um clube que pode proporcionar visibilidade e um ambiente competitivo. Atualmente, Aboubakar tem 3 gols e uma assistência em 10 jogos pelo Nefti. Seu desempenho, combinado com a vontade de explorar novos horizontes, gera a expectativa de que 2026 possa ser o ano em que ele finalmente chegue ao Brasil.